Oi gente, tudo bem? Hoje nós vamos entrevistar a Sabrina Loman, que é gerente de P&D da Dauper. A Dauper é uma empresa aqui da Serra Gaúcha, atualmente ela está em Canela, ela já também teve sede em Gramado. É uma das empresas que apresenta o crescimento mais acentuado nesses últimos anos. E eles produzem essa linha de cookies, já há 25 anos a empresa existe, essa linha de cookies americanos, bem artesanais. Aqui atrás de mim a gente tem a linha Top Sense, a Sabrina vai falar um pouquinho dessa linha depois da entrevista. É a linha mais de maior valor agregado da empresa. A gente está aqui na biscoiteria Dauper, que é uma loja da fábrica da Dauper, na frente da Igreja de Pedra de Canela. A Dauper é um excelente exemplo de uma empresa que está fazendo diferente e está beijando no ombro a crise, mostrando produtos extremamente bons, de altíssima qualidade e grande valor agregado para o público. Tá certo que não é todo o público que compra da Dauper, mas com certeza ela tem um público cativo. Então vamos aí para a entrevista. Então, Sabrina, como é fazer? Tu tá aqui, a Dauper fica em Canela, então tu tá na Serra Gaúcha, uma cidade extremamente turística. Como é que é fazer pesquisa e desenvolvimento na Serra Gaúcha? E eu queria também que você abordasse um pouquinho do tema de se estar na Serra Gaúcha, se estar aqui ou no Rio Grande do Sul, que seja, se existe algum elemento regional que te favoreça ou dificulte no sucesso dos teus lançamentos. Bom, a Serra Gaúcha é conhecida por produtos premium, né? Todas as indústrias de chocolate que a gente tem aqui na região. Mas a Dauper é um caso particular porque a Dauper ela trabalha basicamente para a região sudeste. Nossos principais clientes estão na região sudeste, então a gente vende, claro, aqui na região, mas o nosso foco é em todo o Brasil. Então a gente acaba não tendo muito esse contato com essa rede, digamos assim, com as outras indústrias daqui, porque são perfis bem diferentes, né? As indústrias de chocolate são focadas para o turismo, para a venda local, né? E a nossa venda é focada para o Brasil todo. Então a gente acaba não tendo muita influência pela nossa localização geográfica. Talvez só nessa questão da referência que aqui tem, que essa região tem, de fazer produtos de maior valor agregado, diferenciados, né? Isso sim. A gente até há um tempo colocou nas nossas embalagens quando a Dauper, porque a Dauper ela começou em Canela, depois foi para Gramado e agora está de volta a Canela. A gente tinha nossas embalagens produzidas em Gramado, mas agora nós estamos em Canela, então a gente acabou retirando, mas a gente usava esse apelo, sim. E assim, tendo o mercado consumidor da Dauper principal na região sudeste, e vocês estando aqui no Rio Grande do Sul, o que isso te traz de dificuldades, né? Dificuldades principalmente em relação à logística, né? O custo de frete das matérias-primas, porque a maioria dos fornecedores está na região sudeste, a gente tem fornecedores também na região norte, por exemplo, gordura de palma, então a gente acaba tendo esse custo de frete maior e também o custo de frete de venda, né? Então a gente acaba sendo prejudicado por isso, mas a gente consegue competir no mercado de igual para igual com as outras empresas, a gente faz um esforço grande para reduzir sempre esse empecilho, digamos assim, que a gente tem. E por que a Dauper decidiu se estabelecer aqui na região? Bom, Canela, Gramado, Canela. Por que aqui e não em outro lugar? Na verdade, o Márcio e a Ana, que são o atual presidente, né? Tem vários diretores, porque agora a Dauper é uma sociedade anônima, né? Eles foram para os Estados Unidos fazer um curso de inglês, o Márcio foi fazer um curso de inglês nos Estados Unidos e aprendeu a fazer cookies. E quando ele voltou para o Brasil, ele veio para a Serra Gaúcha, ele é carioca, e resolveu abrir aqui uma pequena fábrica de cookies, né? E aí acabou virando tudo isso que a gente é hoje, né? Começou fornecendo para o McDonald's, os McCookies, depois para a Unilever, para a Nestlé, para as grandes empresas, e acabou ficando por aqui. Ambos são cariocas? Ou ela é... A Ana é peruana. A peruana. Bom, mas então provavelmente lá na sementinha da empresa tem alguma coisa de ser aqui na Serra Gaúcha, né? Sim, com certeza. A Dauper já tem 26 anos, né? Então ela já tem na alma dela estar na Serra Gaúcha. Sabrina, a gente em alimentos, de modo geral, bem mais incremental do que inovador, né? A área de alimentos é bastante conservadora. No Brasil até mais conservador do que em outros países. Acho que já teve a oportunidade de sair do Brasil e já foi nas bombas, deve ter ficado assim, né? De tantas opções, coisas diferentes que existem, né? Por outro lado, a Dauper já é um exemplo de uma empresa que não segue nessa linha. Ela segue uma linha
criativa, mais inovadora, começando a produzir no Brasil coisas que ainda não eram produzidas quando ela começou, né? Nesses teus 8 anos aqui, ou 5 anos com o P&D que sejam, tu vai escolher o teu momento. Em que momento tu te sentiu mais inovador, assim? Que produto que te dá hoje em dia mais satisfação de ter trabalhado com ele e que tu acha que é uma referência, assim, na tua carreira? Bom, dos produtos que a gente tem em linha hoje, o produto que eu acho que é mais inovador, que, digamos assim, no Brasil não existe, são os biscoitos da linha Top Sense, que são os biscoitos com base de chocolate. A gente tem os cookies, que não são tão inéditos, digamos assim, mas com base de chocolate a gente não tem. E tem os biscoitos que tem um biscoito xadrez, que ele é de 2 cores, bicolor, com a base de chocolate, e a gente tem um biscoito de cappuccino também, com base de chocolate. Então, esses produtos são nossa menina dos olhos, né? Como diz o próprio nome, é o Top Sense, né? É o nosso produto mais premium que a gente tem na linha. E com certeza ele é uma grande inovação para a Dauper. A gente já teve outros produtos também muito inovadores, como as barrinhas salgadas, que não estão mais em linha e que com certeza foram uma inovação quando foram lançadas. Mas, como toda inovação, tem sempre seu risco de dar certo ou não, né? E nesse caso, acabou não dando muito certo e ela foi retirada do mercado. Mas o importante é que a empresa mantém essa mente aberta para a inovação e para a criatividade, e toda vez que você lança algo e não dá certo, no mínimo você aprende. Sim, né? Com certeza. A gente guarda as experiências de desenvolvimentos anteriores, porque para um produto ser lançado, eu faço talvez 100 amostras ou 100 desenvolvimentos para um ser lançado. Então, toda essa bagagem que eu vou levando de todos os desenvolvimentos que eu fiz, por mais que não vá para o mercado, eu tenho uma bagagem, né, de experiências, de informações, né, que vão me ajudar para os próximos, né, com certeza. A Dauper é uma empresa que se destaca no cenário nacional de biscoito, com produtos muito diferenciados, produtos de alto valor agregado. Ela vai na contramão de uma tendência de produtos de baixo custo, de vamos atender a classe média, a classe C, não, que não é um problema, é uma estratégia plausível, mas a Dauper vai na contramão dessa estratégia. Ela entrega no mercado produtos de altíssima qualidade e vem crescendo bastante justamente por manter essa estratégia, aparentemente, né? Isso é fruto de uma visão, né, de uma empresa. Como é que você enxerga o desdobramento específico para a P&D, o desdobramento da visão da Dauper na tua rotina, no teu dia a dia, nas tuas escolhas, nas pequenas coisas que tu faz? Como é que tu enxerga esse desdobramento, o reflexo desse desdobramento no P&D? Tá. Bom, para começo de conversa, a missão da Dauper é sabor e inovar. Então, está muito no DNA da Dauper, está no nosso sangue a inovação. A Dauper, o coração dela, não é porque é minha área, mas o coração da Dauper é o P&D. A Dauper vende isso para os clientes, a gente vende esse dinamismo, essa rapidez em desenvolver e fazer coisas que quem está no mercado ainda não consegue. Então, com certeza, não está só no papel, está na prática. A missão da Dauper é inovar e a gente com certeza está no mercado por causa disso, né? Porque empresas que fazem, que todo mundo faz, tem muitas por aí, né? A gente está no mercado para fazer o que ninguém consegue fazer, rápido e da melhor maneira possível. E isso faz, então, que, por exemplo, você tenha uma equipe de P&D um pouco maior do que normalmente teria uma empresa do mesmo porte, talvez. Não sei, me diz assim, em P&D, o que isso tem de reflexo? Olha, eu até acho que a nossa equipe é bem enxuta, assim, porque são 4 pessoas, né? Mas a gente tem todo esse apoio das outras áreas, então eu acho que às vezes o P&D em si acaba não sendo tão grande, mas como a gente tem o apoio das outras áreas, isso acaba sendo compensado. Na verdade, então o que está me dizendo mais bacana ainda, né? Porque vocês conseguiram alinhar todas as áreas no objetivo comum que é inovar. Sim. E esse objetivo não deixa de ser apenas de P&D, ele passa a ser de todos. Eu acho que na Dauper todo mundo está alinhado e sabe que tudo precisa ser muito rápido e que tudo precisa ter um nível muito alto de qualidade para atender nossos clientes, porque a demanda é muito específica, né? Então eu não posso deixar passar esses clientes, eu preciso ser rápido para conseguir atender eles, né? Muito bacana. Isso é uma aula até de como fazer inovação, porque vocês estão crescendo.
né? E daí tem um desafio aí de continuar sendo tão flexível e tão rápido numa empresa que está em crescimento, né? Na verdade, a Daufer, a gente veio para essa unidade aqui em setembro de 2014. E é uma unidade muito maior do que a gente tinha antes. Então, para a gente está sendo um desafio manter a flexibilidade numa fábrica maior, porque são formas maiores, linhas maiores. E essa nossa flexibilidade acaba nos fazendo com que a gente tenha muitos setups, muitas trocas, produtos diferentes. Eu não posso simplesmente dizer que depois que eu me mudei para cá, eu só faço cookie de baunilha, não faço mais de chocolate. Eu tenho que continuar atendendo todas as demandas que eu tenho, de sabores, formatos, tudo diferente que o meu cliente quiser. Então, é um desafio maior ainda eu estar numa fábrica maior, na qual os lotes, teoricamente, são maiores, lotes mínimos são maiores, e eu mesmo assim conseguir continuar atendendo o nosso público, né? E daí me vem assim à mente o fato de que você nos contou antes que já passou pela produção e pela qualidade, né? Porque eu imagino que para esse número de setups que vocês têm hoje em dia, em fornos maiores, em equipamentos maiores, o alinhamento com o pessoal de produção, de engenharia e manutenção é crucial, né? Sim, com certeza. Se eles não estiverem no mesmo barco... E também muito com PCP, né? Com a produção, porque nós temos hoje 3 linhas, então qualquer desajuste na programação, como a gente fala, né? É um trem com vários vagões, né? Eu não posso um vagão passar na frente do outro, eles têm que andar todos alinhados, né? Senão acaba desajustando tudo, né? Então tem que ter um grande alinhamento, tanto produção, qualidade, desenvolvimento, manutenção e PCP. Falando um pouquinho assim, dessa relação com as outras áreas, tu já está há 8 anos aqui na Dauper. Os líderes dessas outras áreas também são pessoas de um tempo razoável de casa? Alguns sim, a gente tem pessoas em compras, qualidade, que tem até mais tempo que eu, tenho 10 anos, PCP também. A gente tem algumas pessoas mais novas, porque à medida que a Dauper foi crescendo, a gente precisou aumentar as áreas, né? Então, por exemplo, o gerente industrial a gente não tinha. Gerente de supply a gente não tinha, então são esses gerentes superiores que eu comentei antes, né? Então a gente acabou aumentando o nível. Mas as pessoas do mesmo nível que eu, na maioria, são pessoas mais ou menos do mesmo tempo de casa. Porque eu imagino que leva tempo para a pessoa vestir essa camiseta da forma como a Dauper precisa, que exige. É muito fácil você entrar numa fábrica e vestir a camiseta da padronização. É uma camiseta mais fácil de vestir do que da flexibilidade numa fábrica. Em outras situações não, mas numa fábrica você geralmente põe o chapéu da padronização. E aqui vocês estão pedindo que as pessoas que estão acostumadas com padrão, mantenham o padrão, óbvio, você tem que produzir sempre do mesmo jeito, mas que esse sempre do mesmo jeito vai ter outros jeitos, com bastante frequência, né? As pessoas têm que ser mais flexíveis. Com certeza. E às vezes se vê uma pessoa de fora com uma outra visão, talvez mais rígida, eu fico imaginando que a pessoa talvez possa ter dificuldade de se encaixar nessa cultura de flexibilidade, né? Que o processo de cookies, especificamente, eu sempre comento que já é um processo muito específico, assim, não dá para comparar com nada, não dá para comparar com um biscoito moldado, porque o cookie é um biscoito que ele é cortado por corte a fio, então ele sai de um tamanho, depois de assado ele é de outro, então depende de muitas variáveis, da temperatura ambiente, das matérias-primas, da umidade do ar, da especificação da farinha. Então ele pode sair ele fizer hoje, fizer amanhã, ele pode sair muito diferente. Então já é um processo muito particular. Aí tu imagina, além disso, fazer, sei lá, 300 SKUs por mês. Então, e ter um monte de setups. Então acaba sendo um processo muito particular, muitas particularidades e que com certeza a pessoa tem que entender isso e levar uma boa, né? Porque tem muito conhecimento envolvido nisso, né? E não é de hoje para amanhã que a pessoa consegue aprender tudo, né? Mas eu imagino que seja apaixonante. Com certeza. Porque imagina todos esses biscoitos diferentes sendo produzidos nas mesmas máquinas ou em máquinas similares. Maravilhoso. E imagina também a dificuldade que é, por exemplo, para a qualidade, que a pessoa, claro, a gente tem padrões pré-definidos na produção, padrão de mínimo, máximo e padrão mesmo, e sabor e tudo, mas para as pessoas que trabalham lá diretamente, elas têm que ter esse padrão na cabeça também, né? Então imagina a pessoa ter 200 SKUs do padrão na cabeça, lembrar como é que é o sabor, como é que é a aparência, né? Apesar, claro, de ter a amostra física, mas
Não, mas é um desafio, até porque quem trabalha com inspeção de saída de produto ou de entrada, boa parte do que faz usa memória. Sim, com certeza com usa. certeza. Apesar de ter treinamento, Claro. ter toda a parte, digamos assim, teórica, né? Tem a parte que está na memória, né? Então, com certeza é bem... E a pessoa tem que se apaixonar por isso também, né? Vai comer cookies até não poder mais. Mas é aquela coisa, né? Isso é muito perfil da pessoa. Eu prefiro cada dia fazer uma coisa diferente. Tem gente que prefere fazer todos os dias a mesma coisa, né? Então, vai muito do perfil da pessoa. Sabrina, qual que é o teu contato, ou se tem ou não, né? E da tua equipe com o usuário? A pessoa que vai lá no supermercado ou que compra os biscoitos da Dauper ou os biscoitos de alguma marca que vocês terceirizam. Que contato tu tem com essa pessoa? E se tem contato, como isso te muda ou afeta os teus planos de P&D? Tá. Bom, na Dauper, por incrível que pareça, quem atende o saque sou eu. Eu respondo os e-mails do saque e as ligações do saque. Então, o meu contato com o consumidor final é direto. Claro, isso para as nossas marcas, por Sense, né? Então, eu recebo desde elogio até reclamação, a pessoa dizendo que não gostou, gostaria que fosse mais assim, mais assado. Então, eu tenho esse contato direto e isso influencia diretamente os novos desenvolvimentos ou até alterações de produtos que já estão em linha. Já aconteceu a gente receber reclamações pelo saque, do cliente achar alguma coisa e ser uma opinião assim que a gente vê que se repete e a gente alterar um produto que já está em linha baseado nessas informações. Então, por mais estranho que pareça o P&D responder o saque, com certeza é um canal de comunicação muito bom para a gente, porque a gente consegue ter essa visão do cliente, né? Sempre foi o P&D que respondeu o saque aqui ou houve uma mudança? Desde que a gente tem as nossas marcas do varejo, sim. Sempre fui eu que respondi. Sabrina, chegando ao final da nossa entrevista, eu queria te perguntar, queria te pedir, na verdade, que você nos desse um conselho para uma pequena ou média empresa de alimentos que quisesse se espelhar no exemplo da Dauper e ter produtos mais inovadores e mais criativos no mercado e ter sucesso com eles. O que essa empresa poderia fazer, né, para lançar produtos mais modernos, mais inovadores no mercado e ter sucesso com eles? Eu acho que basicamente a empresa tem que ter ousadia, ela não pode ter medo de ousar no mercado, porque fazer o que todo mundo faz é muito fácil e a gente não consegue ter um grande diferencial de preço, de valor agregado. Então, quem quer inovar tem que ter ousadia. E também eu acho que tem que lançar produtos com propósito, assim, tem que ter um direcionamento, uma coisa muito certa do que ela quer. Não adianta às vezes, sei lá, eu desenvolver um produto, pegar um pouquinho da tua opinião, um pouquinho da minha opinião, um pouquinho da opinião de não sei quem, misturar tudo que fica uma coisa sem identidade. Tem que ser um produto com identidade muito definida, assim, muito certa para atingir algum público, né? Porque não adianta querer atingir todo mundo e não atingir ninguém, né? Então tem que ter um propósito muito definido. Quantos por cento a Dauper cresceu no ano passado? Agora exatamente eu não me lembro, eu acho que é 40%. Eu não posso te confirmar. É só para trazer uma ilustração, porque é algo que eu me lembro de 40% também. Eu acho que é 40%. Que é o que saiu nas entrevistas. E eu vejo que a Dauper consegue trabalhar muito bem esses dois pilares, né? Ousadia e propósito nos produtos, né? Todos os produtos que você enxerga, principalmente com a marca da Dauper, a gente enxerga mais. É claro que a Dauper atua muito forte na terceirização, né? Mas pensando na marca, são sempre produtos muito ousados, produtos que você não vê produtos similares no mercado e produtos para um público muito específico. É o público que gosta daquele tipo de produto, ele não faz concessões para gente que quer, não, então vamos fazer um pouquinho para esse outro público que não gosta tanto desse produto, mas ele vai ser atendido também. Sim. E eu vejo que isso tem dado muito certo, é muito bom. Com certeza. E também tem uma coisa, quando você fala de propósito, a questão de ter um propósito também dos produtos, ela provavelmente se reflete nos funcionários, né? Vocês também devem enxergar a Dauper como uma empresa com propósito, não? Sim, com certeza. A Dauper sempre, agora cresceu mais, então não que se perdeu, mas fica mais difícil de disseminar isso, mas a Dauper sempre foi muito como uma família, assim, então as pessoas vestem mesmo a camisa e têm orgulho de trabalhar na Dauper e se identificam muito, né, com a empresa, acho que isso é muito legal. E a nossa missão, grande missão, é mesmo numa empresa com mais de 300 funcionários, a gente conseguir manter isso, né.
Mas eu acho que vocês conseguem, até porque se reflete esse propósito, até desde que a gente entrou, a gente enxerga isso. As pequenas coisas, assim, se refletem em todo mundo. O Márcio, que é o nosso presidente, ele está muito aqui e ele participa muito de tudo. Então, o grande sonho dele era fazer esse campo de futebol que tem ali embaixo. Então, ele joga com os funcionários de futebol quando ele está aqui. E a gente fez a festa da fábrica agora em final de fevereiro. Foi aqui no pátio, teve churrasco, tem uma banda de pagode, armaram uma lona de circo. Foi, assim, muito legal. Então, a Dalper sempre teve muito isso, assim, de todo mundo junto, assim, ser uma grande família. Legal. E daí, finalizando a entrevista, se a gente for dar então um conselho para um profissional, ou um estudante, na verdade, vamos dizer que você tivesse que dar um conselho para alguém que ainda está no meio da faculdade, de qualquer uma das disciplinas aí da área de alimentos, que seja engenharia, ciência, tecnologia, farmácia, química, tem tantas, né? Digamos que você pudesse dar um conselho para você mesma, e você estivesse lá no meio da faculdade, não sabe muito bem para que lado ir, assim, para onde trilhar a sua carreira profissional, mas te encanta, talvez, ir nessa área de pesquisa e desenvolvimento. O que você diria para esse jovem, ou para você mesma, de conselhos? Faça o quê? Bom, uma coisa que eu fiz, que eu acho que foi acertada e não foi intencional, não foi intencional não, foi por até necessidade financeira. Eu sempre trabalhei, eu nunca me dediquei só aos estudos, porque eu acho que a gente precisa levar lado a lado a prática e a teoria. Não adianta eu me formar em 5 anos e chegar com meu diploma embaixo do braço e achar que eu vou ser gerente de pesquisa e desenvolvimento. Eu tenho que ir estudando e fazendo estágio e aprendendo na prática como é que é, até porque vai ser mais fácil entender a teoria tendo a prática. Então eu fui fazendo estágios, desde o início da faculdade, fiz estágio na própria universidade, fiz numa padaria, no laticínio, depois na Dalper. Eu acho que isso me ajudou muito a ter esse conhecimento assim, de dentro da empresa, de ver como é que é o dia a dia da empresa para me inserir no mercado. Tanto que antes de formada eu já estava empregada, eu já não era mais estagiária, eu fui efetivada. Então acho que isso me ajudou bastante. Outra coisa que eu daria de conselho também é que a pessoa não ache que o P&D é só reduzido à questão de ficar num laboratório, numa sala trancado, fazendo fórmulas teóricas. Como eu falei antes, a pessoa precisa entender de produção, a pessoa precisa entender de qualidade, porque não adianta eu fazer um produto que vende, mas a minha empresa não consegue fazer. E da mesma maneira não adianta fazer um produto que eu consigo fazer, mas que não vende. A gente precisa ter, né, uma linha assim que atenda tanto a fábrica quanto a comercial. Então eu acho que o P&D acaba sendo esse elo de ligação entre a fábrica e a comercial. A gente tem que enxergar o que o cliente quer, mas ao mesmo tempo eu tenho que ver o que a minha empresa, a minha fábrica consegue fazer. E você acha então que talvez um bom conselho seja a pessoa de P&D não começar pelo P&D, então? Com certeza, se ela puder ter experiência na indústria mesmo, na produção, acho que é bem eu acho que é bom, muito bom mesmo. Acho que esse, inclusive, é um excelente conselho. Principalmente porque talvez a facilidade de entrar para o engenheiro de alimentos que está se formando, ou para o cientista de alimentos que seja, a facilidade de entrar numa fábrica pela indústria é maior que pelo P&D, né? E no final dos contos vai beneficiá-lo, mesmo que ele não queira ficar na indústria, vai beneficiá-lo na hora que ele for ser transferido para o P&D. Sim, com certeza. Claro que tem o risco dele nunca mais sair da produção, se apaixonar pela produção também, né? E nunca mais sair. Mas eu acho que, com certeza, a gente precisa dessa experiência prática para conseguir desenvolver bem depois. Muito legal. Eu queria te agradecer, então, sabendo a gente fez essa entrevista fantástica, que foi super bacana, cheia de experiência prática, o tipo de experiência de uma empresa realmente, de uma profissional em quem a gente pode se espelhar. Então, muito obrigada pela tua disponibilidade, queria agradecer também a Dalper por ter cedido e ter possibilidade dessa entrevista. Espero que você tenha gostado também. Com certeza. E assim, só o fato da gente ter conversado aqui, ter visto a tua visão de P&D, que ela é tão lúcida, já é um grande passo, assim, senhora Novadeira. Muito obrigada. Obrigada, e eu agradeço em nome da Dalper também, o interesse de vocês pela nossa empresa, e a gente está de portas abertas, se você quiser.
Obrigada. Aceitamos uma próxima?